Fala pessoal, começando mais um episódio do Design Tank Talks, hoje com o nosso querido amigo David de Almeida. E o nosso tema hoje é como começar no design de produtos. David, melhor que ninguém, você mesmo fazer uma breve apresentação. Conta um pouquinho de você pra gente. Olá, gente. Meu nome é David de Almeida, sou designer, trabalho com produto há mais ou menos 20 anos e ao longo desse tempo venho me aperfeiçoando muito no ramo e é isso aí. Show de bola. Bom, primeiro, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui. É um papo bem descompromissado, bem tranquilo, realmente para a gente conhecer um pouco mais sobre esse universo do design de produto e principalmente para a gente entender. E muita gente dos nossos alunos, tanto do Design Tank quanto da mentoria, tem muitas perguntas sobre você, sobre o início da carreira, que eu acho que todo mundo que começa no design tem um pouco de dúvida, né? Como é que se começa nessa área? Precisa ser formado em design de produto? Não precisa. Pode ser arquiteto, designer. O que precisa? E aí eu te pergunto, como é que foi o seu início da jornada? No que você é formado? O que você vê da sua carreira até aqui? O que te trouxe até aqui hoje? Hoje você trabalha com grandes empresas e o que te trouxe até aqui? Bem interessante essa pergunta, ela é bem abrangente e através dessa pergunta eu posso me apresentar de uma forma um pouco melhor, né? Bom, eu sempre fui influenciado por criação. Meu pai sempre foi uma pessoa que criou muito, eu sempre acabei convivendo com isso, né, com as criações, com as engenhocas dele. Comecei como músico muito cedo, eu venho de uma família de músicos e isso acabava mexendo com a minha criatividade. O músico ele precisa ser muito criativo, né? E quando eu vim para cá, para a Serra, acabei gostando muito dos móveis. Isso me despertou e casou muito bem com aquilo que eu já vivia, que era a criatividade, que é aquele mundo de criação, de improviso. Isso tem muito a ver com improviso, né? Então, eu procurei buscar um emprego no ramo moveleiro. E aí, só que logo quando me deparei com uma empresa, com uma fábrica, o meu setor-alvo era o setor de criação, setor de desenvolvimento, né? Achei aquilo muito interessante, muito legal. Logo eu comecei a estudar, eu sou formado em administração de empresas, não tenho faculdade de design, sou estilista, modelista também por formação. Legal. É bem interessante, né? Vim me aperfeiçoando na área por um bom tempo, busquei muitos cursos, muitas viagens, muitas feiras, muitos eventos, e aí a questão do design ele não veio muito cedo. Porém, eu brinco que isso foi um privilégio para mim, porque eu consegui iniciar lá embaixo, lá na produção, entendendo de matéria-prima, porque o designer que não respeita e não entende da matéria-prima, eu não consigo entender que ele consegue desenvolver algo sustentável, né? Então, consegui, aos 17 anos de idade, já ser supervisor de fábrica, consegui supervisionar a equipe aos 17 anos de idade. Trabalhei 7 anos na mesma empresa, sempre nesse ramo, porém como realmente não tinha assim para onde crescer nesse lugar, eu optei por me desligar, fui para uma outra empresa, comecei no chão de fábrica e logo com a expertise que eu tinha, com a experiência que eu tinha, assumi desenvolvimento de produtos, depois assumi engenharia de produtos, depois assumi assistência técnica, porque assistência técnica está totalmente ligada com o produto, porque se você tem assistência, ou é porque você desenvolveu errado, né? Alguma coisa você fez que não está dando certo, né? Então, aí depois disso, sim, depois desse tempo, passado esse tempo, comecei a buscar mais conhecimento em produto, comecei a assumir outros setores da empresa, comecei a viajar, comecei a entender a parte comercial da coisa, e como fazia muito desenvolvimento em parceria com designers,
com designers inclusive renomados, eu consegui entender essa parada de desenho. Eu consegui fazer o processo inverso, né? Não do desenho para o produto, mas do produto para o desenho. Isso é uma parada muito interessante, né? Porque geralmente quem está ingressando nessa área pensa que você primeiro precisa entender o desenho, mas você precisa entender a produção disso. Então, você consideraria que assim, o maior desafio que você enfrentou e o que te trouxe até aqui não foi aprender sobre desenho e sim vivenciar o chão de fábrica? Acho que pelo que você contou aqui, com certeza, vivenciar o chão de fábrica foi o que te treinou e capacitou para trabalhar hoje como designer de produto. Sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma disso. Inclusive, aí esse desejo de desenhar, de fato, de ver o meu desenho se materializando em um produto, isso veio muitos anos depois, quando realmente o meu mindset estava bem pronto para isso, e isso veio no momento em que eu conseguia olhar para um produto e entender o que me incomodava naquele produto. Esse é um exercício que eu sempre faço. Eu acredito que a gente vai ainda debater sobre isso. Eu vou ter a oportunidade de falar somente sobre essa questão, né? Mas enfim, eu sempre me perguntava o porquê que tal produto desempenhava e por que tal produto não desempenhava. E aí eu conseguia fazer o casamento dessas informações e eu via que no DNA daquele produto tinha algo em especial, é por isso que ele desempenhava. Assim como também eu olhava num produto e via que ele não era tão bom, mas que o ponto de venda, que o canal dele era o canal certo. Ou seja, o produto certo para a loja certa, para o lugar certo. Um ponto, David, você falou, o produto desempenhava, né? Então, desempenhar, para quem está nos ouvindo aqui, é muito ligado na arte do desenho, né? Pô, o desenho é que vai fazer com que tudo aconteça. Você falou que você é formado em administração. E puta, cara, isso é muito foda, porque acho que esse é o retrato do designer que sai do desenho e entende de negócios, de pessoas, né? Design de negócios, né? E aí você falou que aquilo desempenhava, né? O produto desempenhava. Quando você fala desempenhar, o que é desempenhar? Desempenhar é apenas o desenho agradar os olhos do consumidor nas questões estéticas e funcionais, ou envolve também aspectos de logística, embalagem, entrega do produto, UX? O que é desempenhar na tua visão agora com a tua carga de conhecimento que tu tens hoje? Desempenhar é tudo, é tudo. Por exemplo, assim, quando eu desenho um produto hoje, tendo todo esse conhecimento, essa bagagem de muitos anos e sendo administrador, eu acho que isso é muito interessante, porque, poxa, um designer que tem administração de empresas, mas isso faz com que a nossa visão seja uma visão abrangente. Porque eu conheço muitos produtos interessantes, que são produtos potenciais, que são produtos que poxa, tem um desenho interessantíssimo e não desempenho. O que é esse desempenho? As empresas, elas sobrevivem com vendas. Então, hoje, quando eu desenho um produto, primeiro ponto é uma ideia. É o que eu quero passar com esse produto. Esse é o primeiro ponto. Para passar o que eu quero passar, que desenho ele tem que ter? Bom, será que esse desenho está alinhado com que público? Que público que eu quero atingir? Bom, eu quero atingir o público tal, do estado tal. Bom, é Brasil ou é mundo? Então, isso é o desempenhar, é você conseguir fazer com que esse produto tenha o desenho específico e dedicado para aquele mercado, para que ele, o que acontece? Para que você consiga ter a venda, mas que a venda seja algo natural, que você não tenha uma logística reversa, que você faça com que esse produto seja todo pensado. Vamos pensar em uma cadeira. A cadeira pode ser linda, mas se a cadeira não for confortável, ela já não vai atingir todos os públicos. Então, a coisa mais difícil para um designer é conseguir reunir todos esses aspectos, o aspecto do conforto, o aspecto do visual, o aspecto da durabilidade.
né? O aspecto da venda, né? Que é muito interessante, que é do que um designer sobrevive, que é do que uma empresa sobrevive. Então, quando eu digo essa questão de desempenho, é toda a cadeia, ele precisa desempenhar em toda a cadeia. Não adianta ele ser um produto bonito, mas ele não é confortável, vai ter uma quantidade, quem sabe seleta, mas uma quantidade de clientes que vão sentar naquele produto e vão dizer, poxa, eu levaria para casa, mas eu não vou levar para casa porque não é confortável. Então, esses são os aspectos que a gente precisa pensar. E quando eu digo desempenhar, é desempenhar em toda a cadeia. E justamente esse know-how da administração de empresas me trouxe essa questão, né? É o quê? É além do desenho. Vamos dizer que isso me serviu para que eu olhe além do desenho, né? Isso que a gente nem está entrando na seara da questão construtiva. Não, poxa, né? Isso aí é pauta... Tem muito designer que faz coisa muito bonita, mas que realmente não é construível, né? Não é algo que seja realmente fácil de produzir ou viável de produzir, né? Pô, às vezes nem dá para tirar do papel. O que acontece muito, e essa experiência eu tive e senti na pele, é você fazer um desenho, um rabisco à mão. E isso é um caso muito sério, né? E fica aí para os que desejam ser designer, que usem um software. Esse é um apelo muito importante. E que busquem o conhecimento de fábrica, e aí que a coisa começa a acontecer de forma muito fluida, porque vamos ter um exemplo de um automóvel. Você está projetando um automóvel, ele precisa andar em todas as ruas. A gente conhece o nosso país e sabe que não é qualquer altura de automóvel que vai circular. Não, mas ele fica bonito desse jeito. Perdeu, cara. Você perdeu, velho. Perdeu. Porque o que acontece? Você tem que adaptar o teu desenho. E o que eu senti muito na pele? O designer fazer um lindo rabisco. Aquele rabisco é lindo, aquele produto é fluido, é maravilhoso, mas quando você coloca ele nas medidas de uso, o produto fica feio. O produto fica feio. A experiência de fábrica, ela te traz isso. E você, já de cara hoje, quando eu olho um projeto, seja um projeto meu, ou seja um projeto de um parceiro designer que eu estou tirando do papel, eu consigo olhar e ver além daquele desenho. E já entender lá na frente que possível problema que esse produto pode apresentar. Isso que você falou do automóvel não transitar em todas as ruas. Se a gente olhar para o Brasil, um país ainda em desenvolvimento, a arquitetura também pede que a mobília possa ser adaptável, né? A gente não está falando, infelizmente, ainda de um país ou já de um país de um nível de status social ou algo do gênero que já pudesse ter um alinhamento. Claro, a gente transita de A a Z, né, com um país multicultural, com muitas culturas, muitas condições financeiras, e o mesmo designer aí no meio do caminho atendendo um país continental, né? Então essa analogia do carro, eu acho que ela faz muito sentido para a gente olhar enquanto designer de mobília, né? O que a gente precisa fazer para do Oiapoque ao Chuí a gente poder ter algum tipo de sucesso? E aí entra novamente aquela questão do desempenho, né? Do desempenho. Porque também a gente tem uma coisa muito interessante, e o Brasil é muito case disso, que a gente tem uma diferença cultural muito grande. E, por exemplo, assim, o que São Paulo consome, Minas não consome, o que o Rio Grande do Sul consome, o Mato Grosso não consome. Então, a gente, quanto designer, ou você precisa mirar nesse público, ou você precisa fazer um desenho que a gente diz que daí é um desenho flexível. É um desenho que tenha um DNA tipo tão bacana a ponto de conseguir encantar todos esses públicos. E aí é muito difícil, cara. Quando você fala de desenho isolado é uma coisa. Agora, quando você começa a analisar esses outros aspectos... Comercial. Aí você olha o teu desenho e diz, cara, tira do papel e não tira. Esse é o momento decisivo, né? O momento que você tem que realmente optar por... Agora, eu tenho duas perguntas que acho que é um combo que está totalmente atrelado a isso. A primeira é uma pergunta que enviaram pra gente, que é... Quando você idealiza um design de um produto, qual o ponto que você leva mais em consideração antes de iniciar ele? E aí, qual é o produto que você decide, depois que você desenvolveu ele, que você fala, esse produto vai realmente ser produzido ou esse não vai? Como que você pensa nesse processo todo para quem está começando agora? A primeira coisa, é muito interessante isso, tá?
E assim, eu digo que eu sou um designer com sentimento. Eu sempre que eu desenvolvo um produto, esse produto tem uma história por trás. Então, o meu ponto inicial é contar uma história. Legal. Minha preocupação é sempre contar uma história. Tipo, o que tem além desse produto? Tá? Por exemplo, vou citar a minha cadeira old school, uma cadeira que eu sou apaixonado, é uma cadeira que eu lutei muito para que ela estivesse no mercado, que ela fosse produzida, porque ele é um produto extremamente diferente, mas é um produto que traz toda uma história. Tá? Então, o primeiro ponto que eu me preocupo é esse ponto, de contar uma história, de não ser somente um produto. A gente está cheio de produtos. Mas qual que é o diferencial dele, né? Exatamente. O que tem por trás desse produto? Se eu tiver ele no meu ambiente, será que eu vou conseguir olhar todos os dias para ele e me encantar? Será que eu vou ter gosto de contar que esse produto é do designer tal e esse cara pensou em tal coisa quando desenvolveu? Hoje eu estava falando com uma cliente super bacana de um outro estado e a gente estava falando justamente dessa questão da memória do produto, né? Ao que esse produto te remete? E a gente vê que a arquitetura, os estilos, a moda, ela é cíclica. O que se usava em 80, a gente está usando hoje. Amanhã já não vai mais ser moda. Então, a minha preocupação também é fazer um produto e que eu consiga transpor os anos. E você possa olhar e dizer, poxa, como esse produto é atemporal. E a gente tem inúmeros artistas, a gente tem inúmeros designers e arquitetos brasileiros, inclusive, que conseguiram transpor a barreira do tempo, né? E desenvolver um produto que você consegue olhar para aquele produto e você diz, caraca, eu teria hoje na minha casa e esse produto foi desenvolvido em 80, foi desenvolvido em 40, sabe? Essa é uma coisa muito interessante. Eu acho que para esse aspecto da atemporalidade, ela tem a ver com contar uma história, né? A gente se apega tanto a um objeto quando ele consegue transmitir uma história, né? Então, contar uma boa história faz com que o design sobreviva mais tempo na vida das pessoas, seja mais durável, realmente a gente perpetue a nossa história. E para quem está começando agora no mundo do design, né, David, parece que se você souber contar uma história como você tanto preza, parece que esse pode ser um grande elemento, a semente que você planta hoje para daqui 30 anos ser lembrado, na verdade, né? E não somente para ter faturamento hoje, mas para você daqui 30 anos dizer, cara, esse cara foi o David, ele criou um negócio que contava a história, olha que bacana, a cadeira old school, a gente tem hoje lá estilo Memphis, que está voltando tanto em curvas, desenhos. Cara, essa história, ela tem a ver com o que a gente chama de design afetivo, né? E hoje em dia, uma tendência tão forte, tão em alta, para quem quer se perpetuar, cara, acho que o que tu tá dizendo, David, eu reforço aqui, é uma super dica, se você quer ser lembrado daqui décadas, pensa em contar boas histórias, cara, parabéns por essa maneira de enxergar o design. Eu não consigo enxergar de outra forma, até porque para um designer é muito ruim quando você desenvolve um produto, você desenha um produto, aquele produto entra em linha e logo, né, logo ele não perpetua. Não é legal, parece que um pedaço de ti se vai quando você vê aquele produto ser tirado de linha. Então a ideia realmente não é a quantidade. A ideia é você ter um produto que consiga realmente permanecer. Né? Isso que é o legal da coisa. É você poder olhar para o produto e dizer, cara, tem 10 anos que esse negócio está em linha. Puxa, 10 anos que vende, né? Já vendeu para o país tal, já vendeu para o estado tal, né? Isso é muito interessante. E assim, se você me dá a liberdade, eu quero falar um pouco sobre o segundo ponto, que tem tudo a ver com isso. Eu penso a questão produtiva. Para colocar em produção de fato, o que decide é se é viável ser executado. Exatamente. Ou não. Então, como isso está muito ligado para mim, como eu convivi com produção há muito tempo, quando ele surge na minha cabeça, que tipo assim, é uma ideia é um devaneio mais ou menos assim, tipo, não, esse não vai dar, nem tira do papel. Duelo entre a execução e a criatividade. Razão e emoção, mais ou menos isso, né? Então, tipo, aí o segundo ponto, quando eu decido, não, esse produto ele tem que sair do papel, esse produto ele conta a história, ele é legal, ele é bonito, ele tem uma chance muito grande de
transpor a barreira do tempo, eu já dei um visto em todas essas caixas, né? Aí eu começo a pensar, poxa, produtivamente. Como é que eu faço ele sair do papel agora? Exatamente. E acho que a questão financeira também, né? Se vai dar lucro, se não vai dar, tudo isso começa a ter um duelo entre a criatividade, a razão e a emoção, né? Muito além disso. Muito além disso. Por exemplo, hoje a gente tem muito a preocupação com o nosso planeta, a questão da sustentabilidade. Então, a matéria-prima desse produto, poxa, ele é lindo, mas ele fica lindo se for feito com essa matéria-prima. Bom, essa matéria-prima tem abundância. O quanto que eu vou agredir do planeta se eu manufaturar essa matéria-prima para tirar do papel esse meu produto? Bom, esse produto é feito em tubo de aço. Bom, o tubo de aço tem tal medida. Bom, será que numa barra eu vou conseguir tirar quanto desse produto? Será que o que sobra eu vou fazer um subproduto ou eu vou ter que descartar? Então tem toda essa questão que às vezes o designer não se preocupa. Que acho que não é responsabilidade dele, né? E é responsabilidade dele. Assim como também a questão produtiva, né? De uso de máquina, de uso de matéria-prima, de caminho disso na produção, de tempo disso na produção. O designer tende a achar que isso não é um problema dele. Só que ele não pensa que se isso não vender, isso não desempenhar, isso for custoso para a fábrica, isso vai para o custo do produto. E se isso ou vender pouco, né? Ou não vender nada, vai ser problema dele. Então hoje não é problema dele na fase inicial. Mas... É aquela frase que você sempre fala, né? O design bonito de hoje que não vende amanhã se torna feio. Então assim, ele pode ser muito bonito, mas se não vende, se não performa, ele vai sair de linha, vai se tornar feio porque não tem lucro, realmente não traz resultado para a empresa que te contratou. Exatamente. Então, o meu primeiro ponto é aquela questão que eu já comentei e o segundo é exatamente essa. Produtivo. Vai ou não vai? Dá para fazer ou não dá? Perspectiva. Quero vender bastante esse produto? Não. É um produto que eu quero só fazer vitrine com esse produto. Bom, é uma questão de decisão tua. Tu falou um detalhe que entra na questão do desperdício. Desperdício é um erro de design, né? Desperdício de matéria-prima, de tempo, de logística, de peso, de frete, porque isso gera custo de frete, às vezes só porque o cara quis numa matéria-prima que é muito mais pesada do que uma outra. Pô, cara, por que não faz mais leve? É mais barato de transportar, de manufaturar, de montar, de transportar na casa do cliente. Cara, desperdício é um problema de design, não é um problema. A logística é um problema de design, né? A partir do momento que o designer entende isso, a gente muda o desenho, não é assim que funciona? A gente entende, cara, a logística vai ser uma merda. Putz, deixa eu voltar para Anchieta, deixa eu redesenhar essa parada aqui, porque eu vou gerar um pepino, vou gerar um desperdício de energia, tempo, seja o que for, para eu conseguir fazer o meu produto, minha obra de arte, né? E a obra de arte que gera um desperdício é um erro de design, né? Acho que o que você comentou também, só para complementar, é que a nossa visão, que a gente fala que é um designer 360 graus, né? É o que não está pensando só no produto, só no desenho dele, mas ele está pensando na cadeia toda. Acho que essa é a grande mensagem que a gente pode deixar para quem está ouvindo, né, e está assistindo, que é realmente focar, que nem você falou, contar uma história. A história vai te ajudar a vender na parte comercial o produto, porque o cliente ele não quer mais só um produto bonito, ele quer um produto bonito, confortável, uma história bacana por trás para ele poder contar para os amigos a história por trás daquele produto, às vezes. Então, acho que tudo isso é o designer que pensa na cadeia completa, que eu acho que o Kit trouxe até que foi a parte da administração, essa visão mais empreendedora, mais realmente analítica ali do design, e com certeza isso mostra que para se tornar um bom designer, você não precisa necessariamente ser formado em design, você precisa realmente buscar conhecer mais sobre chão de fábrica, buscar conhecer mais da cadeia completa e não somente do produto em si. E muito bacana, muito bacana. Então é isso, gente. A gente vai continuar aqui o papo com o David, falando agora sobre design de alto padrão. E se você tem qualquer dúvida sobre esse assunto também, manda pra gente nas redes sociais, que quem sabe no próximo episódio aqui a gente consegue trazer o David aqui para bater mais um papo com a gente. Então é isso e até a próxima.